pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de representação do relevo, uma vez que nós já temos todos os pontos calculados, as cotas de todos os pontos calculadas a partir do nivelamento. Nós estudamos aqui o nivelamento geométrico, que é simples ou composto. Entretanto, nós sabemos que também tem-se aí o nivelamento trigonométrico, o nivelamento barométrico e também o nivelamento taqueométrico, entre os principais métodos que a gente tem para realizar os nivelamentos topográficos. Então, depois de calculada todas as cotas, identificado o erro, calculadas as cotas compensadas, nós temos que representar graficamente essas informações, uma vez que a representação do terreno é uma das formas mais práticas que nós temos de entender o que está acontecendo no terreno em si e também para nos auxiliar nas nossas tomadas de decisões. Entre essas formas, nós temos aí o perfil topográfico, temos aí a curva de nível, temos aí os pontos cotados, que são uma das principais formas de representar o relevo em si. Então vamos lá? Vamos ver um pouquinho dessas principais características e aprender um pouquinho sobre como interpretar e retirar informações dessas representações topográficas. Então, nós temos aí como principais formas de representação do relevo os pontos cotados, as curvas de níveis, o perfil topográfico e até a modelagem numérica do terreno. E aí você tem também seção transversal e uma série de outras formas de representação que também poderiam ser incluídas aqui. Entretanto, vamos focar aqui principalmente nas três primeiras: pontos cotados, curva de nível e perfil topográfico. O que é representação do relevo, pessoal? A representação do relevo em si é dada a partir da representação gráfica mesmo, das informações que foram levantadas lá no seu nivelamento. Então você utilizou, por exemplo, o nivelamento geométrico para calcular as cotas de todos os pontos de seu interesse no terreno. Depois de calculadas essas cotas, como que eu vou representar isso graficamente e que resultado essa representação vai me dar? As formas mais comuns são os pontos cotados, em que nós temos lá os pontos de cotas ou altitude espacialmente distribuídas no terreno, a partir do valor da sua respectiva cota e também da distância entre um ponto topográfico e outro. É interessante, inclusive durante o nivelamento, que a distância entre um ponto topográfico e outro, ou seja, entre uma estaca e outra, seja equidistante. Quer dizer que o ideal seria que entre uma estaca e outra tenha-se a mesma distância, como por exemplo uma estaca, um ponto topográfico a cada 20 metros, um ponto topográfico a cada 25 metros e assim por diante, porque você consegue representar melhor esses pontos cotados. Inclusive essa representação de pontos cotados é uma forma que a gente tem posteriormente para interpolar as curvas de nível do terreno. As curvas de níveis em si, talvez seja entre as formas de representação a mais comum. Acredito que a maioria já deve pelo menos ter visto alguma vez na vida a representação na forma de curvas de nível. Entretanto, o que nós chamamos de curva de nível, na verdade nós estamos representando graficamente linhas imaginárias de mesma cota, de mesma altitude no terreno. Então, quando eu falo que uma curva é uma curva de 100 metros, eu estou querendo dizer que em todos os pontos ao longo dessa curva de 100 metros vai ter uma cota de 100 metros, ou uma altitude, Se eu tenho uma curva de 200 metros, todos os pontos em volta dessa curva vai ter 200 metros. Por isso que as curvas, elas representam pontos de mesma altura, de mesma altitude no terreno, e é muito útil isso aí, principalmente no planejamento aí de represas, de linhas de energia, de estradas, da caracterização do relevo em si, para você conhecer quais são os pontos de maior e menor declividade, os locais mais planos, os locais mais declivosos, Nós temos também o chamado perfil topográfico. O perfil topográfico é uma representação gráfica do perfil do terreno que foi nivelado em termos da distância horizontal do trecho nivelado e dos valores das cotas. Normalmente o perfil topográfico representa como se fosse uma vista frontal do terreno.
Então você faz como se fosse uma trincheira e observa-se ali no terreno como que o terreno está se comportando. Tem locais mais baixos, tem locais mais altos e assim por diante. O perfil ele é bastante utilizado em dimensionamentos e cálculos de estrada, volumes de corte e aterro, porque você precisa conhecer a declividade do terreno, conhecer a declividade da rampa, determinar ali o ponto de corte, ponto de aterro e posteriormente volume de terra a ser escavada, volume de terra a ser cortada, né? E temos aí também a modelagem numérica do terreno, em que você tem a representação gráfica na forma de pixels, em que você tem a representação do terreno de uma forma tridimensional. Então você consegue ter uma visão espacial, uma variabilidade ali do terreno em termos de toda a sua visibilidade, como o terreno está se comportando. Quais são os pontos altos, quais são os pontos baixos, quais são os picos do terreno e assim por diante. Então, mostrando para vocês um pouquinho sobre cada uma dessas formas de representação. No que diz respeito aos pontos cotados, então represento aí todos os pontos topográficos pelos quais você fez o nivelamento, ou seja, você calculou as cotas ou as altitudes do terreno. Ela pode ser representada de forma equidistante, então de um ponto para o outro você tem a distância exata entre eles e o valor das cotas, ou na forma como foi coletado no terreno. Dessa forma equidistante é bastante utilizada quando você precisa interpolar as curvas de nível que passa pela região que você fez o seu nivelamento, e aí como você tem a distância entre dois pontos e tem os valores de cotas, você consegue determinar onde vai passar cada curva de nível do terreno que você quer interpolar. Não que essa outra forma de representação aqui também não me permita, eu também consigo interpolar as curvas de nível, entretanto as distâncias aqui elas não são as mesmas de um ponto para o outro, e aí eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer a interpolação das curvas em si com relação aos pontos cotados, né? Com relação ao perfil longitudinal, uma vez que você foi lá a campo e lá no campo você conseguiu calcular as cotas de todos os pontos do terreno, nós vimos aqui como, por exemplo, fazer o cálculo de todas as cotas a partir do preenchimento da tabela. Então eu tenho aqui meu ponto visado nessa tabela chamada de estaca, nós temos a visada de ré, nós temos a altura do instrumento, nós temos a visada intermediária, que aqui nessa tabela está chamando de ponto intermediário. Temos a visada de mudança, que aqui é chamado de ponto de mudança. E eu tenho os valores das cotas calculadas no terreno aí. Nós já aprendemos a fazer esses cálculos das cotas, né? Então se alguém tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no vídeo anterior, em que o link deve estar passando aí para vocês agora, e na parte superior. Entretanto, depois de calculada todas as cotas e depois que você conhece a distância entre todos os pontos, lembrando que a distância de um ponto topográfico para o outro nós definimos, né, antes de fazer o nivelamento. É comum você tentar sempre que possível trabalhar com essa distância equidistante. Então, do primeiro ponto aqui, que é o meu ponto zero, o meu ponto de partida, a minha referência de nível, para o ponto 1, eu tenho 20 metros. Do 1 para o 2, eu tenho 20 metros. Do 2 para o 3, eu tenho 20 metros. E do 3 para o 4, eu também tenho 20 metros. Propositalmente, eu pulei esses pontos que vocês estão vendo aí. 2 mais 11,5 e 3 mais 12. Porque é muito comum, pessoal, durante aí o seu nivelamento, você pré-definiu, por exemplo, que você queria um ponto a cada 20 metros. Entretanto, pode ser que antes desses 20 metros que você definiu anteriormente, tenha ali um ponto de interesse, algo que você precise da cota desse ponto, seja lá uma bossoroca, seja lá uma erosão, seja lá uma margem de um rio, enfim, qualquer que seja a informação em que você precisa saber a cota desses pontos em si. Se você tem pontos que estão fora dessa distância que você definiu anteriormente, esses pontos aí são chamados de estacas intermediárias, pontos intermediários, ou estacas fracionadas, ou pontos fracionados, né? Tudo está me dizendo exatamente a mesma coisa.
Normalmente, esse ponto fracionário, ou estaca fracionária que a gente está chamando aqui, ele recebe o mesmo nome da estaca anterior. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem estaca 1, tem estaca 2, tem estaca 2 mais 11,5. Eu coloco o nome dele da estaca anterior, mas a distância que esse ponto se encontra do ponto anterior. Então, significa que do ponto 2 até o 2 mais 11,5, eu tenho essa diferencinha aqui, que é de 11,5 metros. E isso é uma informação relevante, porque talvez você precise depois calcular qual é a declividade até esse ponto aqui, porque é um ponto que você precisou destacar, e aí você precisa saber essa distância em relação ao ponto anterior. Então, sempre que vocês observarem aí, tanto na tabela quanto no perfil, por exemplo, esses pontos 2 ou A mais 10, 2 mais 11,5, 3 mais 12, isso significa que esse ponto que vocês estão vendo, 2 mais 11,5, está 11,5 metros distante do ponto 12. Esse ponto 3 mais 12 está a 12 metros distante do ponto 3. E aí, com relação a isso, nós vamos conseguir interpretar algumas informações e retirar algumas informações do nosso trabalho em si. Vamos pegar esse exemplo aqui agora, desse perfil, já com todas as cotas calculadas, e vamos ver o que tipo de informação a gente consegue retirar disso aí. Então eu tenho aqui o mesmo perfil que vocês estavam vendo lá no slide, em que no eixo X eu tenho o meu espaçamento horizontal, ou a minha distância horizontal, né? Vamos chamar aqui de espaçamento horizontal, para já facilitar a nossa vida na hora que a gente for calcular a declividade do terreno. Então eu tenho o espaçamento horizontal no eixo X e no eixo Y eu tenho o meu espaçamento vertical, ou simplesmente as cotas do terreno. Normalmente, no perfil topográfico, você tem uma escala no eixo X e outra escala no eixo Y, justamente para você ajustar essas informações de distância em relação às cotas. Calculei as cotas de todos os pontos do terreno e vou representar isso graficamente. Meu ponto zero, a cota do meu ponto zero é 585,6. Então, no ponto zero, eu represento aqui o valor da minha cota. 20 metros depois, eu tenho meu ponto 1. 20 metros porque eu estou adotando aqui que a distância de um ponto para o outro é 20, tá? Vocês podem adotar outras distâncias e em situações de resolução de exercícios, vai estar lá falando para vocês qual é a distância entre os pontos, provavelmente, né? Então, eu andei 20 metros no meu terreno e em 20 metros eu calculei a cota. A cota do meu ponto 1 é 585,89. Faço isso para a cota 2, calculei a cota e representei. Cota 3, cota 4. Mas eu tenho aqui os meus pontos intermediários que eu comentei com vocês. Do ponto 2 até o ponto 2 mais 11,5, esse pedacinho aqui, ó, de um para o outro, não foi 20 metros. Esse único pedacinho aqui, na verdade, foi 11,5 metros. 20 é do 2 para o 3, que são meus pontos principais aí que eu estou fazendo o nivelamento. Então, quer dizer que desse ponto aqui, ó, do 3 mais 12, esse trechinho aqui também que eu estou destacando, não foi 20 metros, e sim 12 metros distantes da estaca 3. Se eu tenho essas informações, eu já consigo fazer alguns cálculos que a gente vai realizar aqui. Para determinar a declividade do terreno, que é uma informação extremamente útil, desde o dimensionamento do espaçamento entre curvas de nível, até para a sistematização de terrenos, você precisa conhecer a declividade. E a declividade do terreno, nós temos duas formas de calcular. Nós temos aqui a declividade em porcentagem, que é dada
da seguinte forma. A fórmula da declividade em porcentagem, vamos chamar aqui de D%, é dado pelo meu espaçamento vertical dividido pelo meu espaçamento horizontal vezes 100. Esse espaçamento vertical ele é imódulo porque eu não considero sinal, e esse espaçamento vertical ele corresponde à diferença entre a cota final e a cota inicial do trecho que você precisa calcular a declividade. Vamos entender isso. Se eu quero calcular a declividade de todo o trecho nivelado, a cota final vai ser a cota do ponto 4 e a cota inicial a cota do ponto 0. Porém, se eu quero calcular a declividade do 0 até a estaca 2 mais 11,5, o final vai ser a cota do 2 mais 11,5 e a cota inicial a cota do ponto 0. Então, final e inicial aqui está associado sempre em relação ao trecho pelo qual você quer determinar a declividade, tá bom? Só que nós temos aí também a declividade em graus. Então, vou pôr aqui no cantinho para a gente aproveitar o espaço. A declividade em graus, ou graus, minutos e segundos, é dado, vamos chamar aqui de degraus, vai ser igual a o arco tangente do espaçamento vertical pelo meu espaçamento horizontal. Eu não comentei, mas o que eu chamo de espaçamento horizontal é a distância percorrida do trecho nivelado. Então, da mesma forma que, se eu quero calcular a declividade do trecho todo, a cota final é a cota do ponto 4 e a cota inicial é a cota do ponto 0, o espaçamento horizontal, ou seja, a distância total que eu percorri, vai ser a distância dos piquetes. Se de um piquete para o outro, do 0 para o 1, eu tenho 20 metros, do 1 para o 2, eu tenho aqui 20 metros, do 2 para o 3, eu tenho aqui 20 metros, e do 3 para o 4, eu também tenho aqui 20 metros, quer dizer que o meu espaçamento horizontal vai ser 20, 40, 60, 80 metros. Isso se eu estiver nivelando e calculando a declividade do 0 até o ponto 4. Se eu quero a declividade do 2 até o 3 mais 12, eu vou andar 20 mais 12, 32 metros. Então, eu tenho que levar essas informações em consideração quando a gente vai fazer os cálculos de declividade a partir da interpretação do perfil, né? Vamos colocar números aqui e entender isso? Então, primeiro, eu tenho aqui, ó, qual é a distância total percorrida, sabendo que a distância entre piquetes é de 20 metros. Como o nosso desenho é um desenho que ele tem poucos pontos, eu consigo fazer essa interpretação sem fazer conta, né? É só observar a quantidade de pontos aqui e observando as quantidades de pontos, sabendo que de um ponto para o outro é 20 metros, a gente consegue deduzir que o espaçamento horizontal é do 0 para o 1, 20, mais 20, 40, 40 mais 20, 60, mais 20, 80. Então, eu tenho que espaçamento horizontal é igual a 80 metros. Porém, se você está lá com um perfil que tem 20, 30, 40 pontos, isso pode se tornar trabalhoso, né? Então, um jeito fácil de você calcular esse espaçamento horizontal é usando a seguinte fórmula. Espaçamento horizontal é o número de pontos menos 1 vezes a distância horizontal entre as minhas estacas, ou entre meus pontos, né?
Nessa fórmula, eu não considero meus pontos intermediários aqui, tá bom? Então, eu vou considerar só os pontos principais, que estão todos igualmente espaçados, ou seja, estão equidistantes. Eu falei para vocês que a distância horizontal entre estacas, entre piquetes, é de 20 metros. E com essa distância de 20 metros, eu já tenho a distância horizontal entre as estacas. O número de pontos, eu vou contar só o meu número de pontos principais. Então, eu tenho ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tenho 5 pontos. Jogando na fórmula, eu tenho então aqui que espaçamento horizontal é 5 menos 1 vezes 20 metros, que foi dado aqui no enunciado para vocês, 4 vezes 20, os mesmos 80 metros que a gente deduziu apenas interpretando as informações. O que difere aí? Tem pessoas que preferem, no lugar de descrever qual foi o ponto 0, ponto 1, ponto A, B, C, já colocar quais são as distâncias. Então, 20, 40, 60, 80. Se já tiver a distância, é até mais fácil, né? Que é só você pegar o valor da distância aqui, no final, que você já tem a distância do trecho total nivelado, ou o valor da distância entre os pontos que você quer trabalhar. Mas quando está indicado para vocês o ponto, como você classificou o ponto, você pode usar a formulazinha ou deduzir interpretando o gráfico. Então, eu tenho aqui que a distância total percorrida, a gente poderia chamar de soma de DH, igual nós estávamos fazendo, mas eu vou chamar aqui agora de espaçamento horizontal. É de 80 metros. E agora eu quero saber qual é a declividade em porcentagem e qual é a minha declividade em graus do trecho nivelado. Gente, se é o trecho nivelado, eu quero saber a declividade total entre o ponto inicial e o último ponto topográfico. Se não for do trecho, ele vai especificar para vocês qual é a declividade entre o ponto 1 e o ponto 4, qual é a declividade entre o ponto 2 e o 3 mais 12, e assim por diante. Então, trecho nivelado, eu quero saber total. E aí eu sei que declividade em porcentagem é dado pelo valor em módulo do meu espaçamento vertical pelo meu espaçamento horizontal vezes 100. E eu sei também que minha declividade em graus, ela vai ser o arco tangente do meu espaçamento vertical em módulo pelo meu espaçamento horizontal. Uma outra informação que a gente tem é que o meu espaçamento vertical é dado pela minha cota final do trecho nivelado menos a cota inicial do trecho que você está nivelando ou que você está querendo calcular a declividade, não é? Com essas três formulazinhas, a gente consegue determinar a declividade em porcentagem e a declividade em graus. Vamos pegar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, cota final vai ser a cota do meu ponto 4. Eu olho no gráfico, está dando 589, não é? Cota inicial é a cota no meu ponto 0. O valor aqui não está exato, né? Então, ou você precisa da tabela para verificar o valor exato, ou você precisa estimar esse valor. Porém, inicialmente, para construir esse perfil, nós já temos que ter construído a tabela. E aí eu sei que no meu ponto 0, a cota é 585,6. E no meu ponto 4, a minha cota é 589,088. Eu vou pegar agora esses valores e vou calcular, porque a declividade do trecho nivelado vai ser o seguinte: espaçamento vertical vai ser cota final menos a minha cota inicial
Então, eu tenho que meu espaçamento vertical vai ser 589,088, quer dizer, menos 585,600. Então, eu vou ter aqui que meu espaçamento vertical aqui vai me dar 589,088 menos 585 vai me dar 8. Deixa eu ver aqui. Vai me dar, pessoal, 3,408 metros, que é o meu espaçamento vertical. O espaçamento horizontal, a gente já calculou aqui. Porém, se eu não tivesse calculado, como é de todo o trecho, 20, 40, 60, 80. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 5 menos 1, 4 vezes 20, 80 metros, né? Então, eu já sei que espaçamento horizontal é 80 metros. Se eu sei essas duas informações, é só aplicar agora. Declividade em porcentagem é o valor em módulo do espaçamento vertical pelo espaçamento horizontal vezes 100. Então, a declividade em porcentagem vai ser 3,408 dividido por 80 vezes 100. Resolvendo isso aqui, vai me dar uma porcentagem de 4,26 aí por cento. Ou 4,3 se você quiser arredondar para uma casa só, né? Encontrei a minha declividade em porcentagem e vamos agora encontrar a declividade em graus, porque a declividade do ponto em graus vai ser o arco tangente do meu espaçamento vertical pelo meu espaçamento horizontal, aqui em módulo. E aí eu tenho o seguinte, que a declividade agora em graus vai ser o arco tangente do valor do espaçamento vertical, 3,408 dividido por 80. Vou fazer com vocês na calculadora esse cálculo para mostrar aí se alguém tiver alguma dúvida de como está fazendo, né? Então, para substituir esses valores, nós temos o seguinte. Então, eu tenho que jogar essa fórmula aqui agora na minha calculadora. E aí eu tenho que pegar aqui na calculadora o shift tangente, né? Então, vou pôr aqui, ó, shift tan. E agora eu vou jogar a equação. 3,408 dividido por 80 vai me dar um valor em graus decimais de 2,439 graus. Arredondando isso aqui para cima, eu tenho então que isso aqui vai ser 2,44 graus. Se você não quiser trabalhar com essa forma apenas em graus, que é a forma de grau decimal, é só vocês apertarem novamente o botão aqui, ó, do grau, minuto, segundo, que ele transforma de graus decimais para graus, minutos e segundos. Então, eu sei que essa declividade é 2,44 graus, ou 2 graus, 26 minutos e 21,6 segundos. Poderia arredondar para 22 ali também, sem problemas nenhum, né? Certo, pessoal? Então, a gente calculou a declividade do terreno em relação ao estudo do perfil. Vamos pegar um outro exemplo para a gente entender melhor isso aqui? Só que agora a gente vai mudar o trecho nivelado. Então, eu tenho aqui, ó, qual é a declividade até o ponto 2 mais 11,5. Então, até esse ponto aqui no meu perfil. Primeiro, pessoal, a gente sabe que declividade em porcentagem
é espaçamento vertical pelo espaçamento horizontal vezes 100. E nós já sabemos também que a declividade em graus é o arco tangente do espaçamento vertical pelo meu espaçamento horizontal, né? Só que olha o que está acontecendo aqui. O meu espaçamento vertical, a gente não sabe que ele é dado pela fórmula cota final menos a minha cota inicial. Só que agora eu estou nivelando até o ponto 2 mais 11,5. Significa que esse ponto aqui que vai corresponder à minha cota final. Então, a cota final do ponto 2 mais 11,5 é quanto? A gente vai olhar na tabela. E a cota inicial é quanto? A gente vai olhar na tabela também. Então, agora vocês vão pegar a aplicação dessa fórmula, só que agora levando em consideração qual é o trecho que a gente quer nivelar, né? Vamos pegar aqui a tabela e vamos ver. Na cota 2 mais 11,5, aqui ó, destacando para vocês, a cota dele vai ser a minha cota aqui, ó, 587,688. Então eu vou pegar esse valor para usar como cota final e a cota inicial, já que eu falei que era até o ponto 2 mais 11,5, vai ser a cota do meu ponto zero, 585,6. Vamos jogar aqui na fórmula? Então, vou pegar aqui para responder a letra C, que o meu espaçamento vertical vai ser cota final. Vou voltar aqui, ó. A cota do ponto 2 mais 11,5, 587,688. Menos a cota inicial, cota do meu ponto zero, 585,6. Nós vamos ter aqui que esse valor vai me dar 587 menos 585,6, 2,088. Só que agora eu também preciso calcular o espaçamento horizontal. E eu falei para vocês que o espaçamento horizontal ele é dado da seguinte forma. Espaçamento horizontal igual a número de pontos menos 1 vezes a distância horizontal entre as estacas, né? Só que tomem o cuidado, porque essa fórmula ela só pode ser aplicada entre os pontos principais. Então, eu não aplico essa fórmula usando a estaca intermediária. Então, se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3 e contar esse ponto intermediário como 1,4, vai dar errado o meu cálculo da distância. Entretanto, eu posso aplicar aqui, ó, entre 1, 2 e 3, os 3 primeiros pontos, e acrescentar a distância desse ponto até o ponto intermediário, já que agora a gente já sabe que esse sinal de mais e o número que vem logo em sequência está me indicando qual é a distância desse ponto intermediário aqui para esse ponto anterior. Então, daqui para cá, eu sei que é 11,5. Eu não preciso nem aplicar a fórmula, né, gente? Porque aqui é bem fácil de deduzir. 20... do 1 para o 2 mais 20, 40. 40 mais 11,5, 51,5 que vai dar a minha distância, não é? Porém, se eu quiser aplicar a fórmula, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar agora a quantidade de pontos que eu estou analisando, 1, 2 e 3. Então, eu vou pôr aqui, ó, 3 menos 1 vezes 20, né? 3 menos 1, 2 vezes 20, vai ser
40. Desse resultado aqui, eu vou acrescentar a distância da minha estaca fracionária. Então, 40 mais 11,5, eu vou ter 51,5,50 metros aí. Poderia deduzir direto? Tranquilamente, você não é obrigado a aplicar a fórmula. Tem gente que gosta de usar a fórmula, mas eu, particularmente, se eu tiver poucos pontos, eu prefiro ler aqui no gráfico a distância até o ponto do que usar mais uma fórmula, né? Mas aí fica o critério de cada um de vocês. Se eu sei espaçamento vertical e espaçamento horizontal, declividade em porcentagem vai ser espaçamento vertical em módulo, já está positivo, então eu não preciso tirar o sinal, dividido pelo espaçamento horizontal, 51,50, vezes 100. Resolvendo aqui, vai me dar uma porcentagem de 4,05%. Se eu faço agora aqui a minha declividade em graus, com relação à declividade em graus, eu vou pegar o arco tangente do meu espaçamento vertical em módulo, 2,088, dividido pelo meu espaçamento horizontal, que agora é 51,50. Vamos jogar lá na calculadora de novo? Então, fazendo pela calculadora, nós temos aqui arco tangente, então shift tangente, vou abrir o parênteses aqui, 2,088 dividido pela minha distância, 51,50. Fechei o parênteses e igual. Isso aqui vai me dar uma declividade de 2,32 graus. Porém, se você quiser colocar em graus, minutos e segundos, só apertar o botão, né, de unidades sexagesimais, o de graus, minutos e segundos, e aí você tem 2 graus, 19 minutos e 18,2 segundos. E aí nós temos calculado a declividade do trecho que estava sendo perguntado, né? E aí, com relação a isso aí agora, deixa eu pegar aqui o exercício só para a gente voltar lá. Calculei a declividade do ponto até o ponto 2 mais 11,5. E aí, para a gente fechar, vamos fazer os outros dois. Até o ponto 3 mais 12 e depois entre o 2 mais 11 e 3 mais 12. Isso é bem legal de fazer. Então, em relação até o ponto 3 mais 12, vamos fazer aqui um pouquinho mais direto agora, porque a gente já sabe como fazer os cálculos, né? Então, espaçamento vertical. Eu vou pegar a cota final. A cota final do ponto 3 mais 12, olhando aqui na tabela, vai dar 588,018. E a cota inicial, 585,6, não é? Então, vou colocar aqui 588,018 menos 585,600. Isso aqui vai me dar um valor de espaçamento vertical de 2,418 metros. Gente, lembrando que pode aparecer valores negativos. O valor negativo vai indicar que eu estou numa região de aclive, eu estou subindo. Descendo quer dizer o negativo. E valor positivo significa que eu estou subindo em região de aclive. Valores negativos eu estou descendo, região de declive, tá bom? E o espaçamento horizontal? Agora a gente não vai aplicar a fórmula, a gente vai só ler o gráfico. Se eu tenho, vamos pegar o outro que está mais limpo. Se eu tenho que do 3 até o 3 mais 12, eu tenho 12 metros. E se eu tenho que daqui até aqui eu andei 20, daqui até aqui o ponto 2 eu andei mais 20, e do 2 até o ponto 3 eu andei mais 20, então eu tenho 20, 40, 60, né? A calculadora estava tampando para vocês, olha lá. Do 3 mais 12 eu tenho 12 metros,
Do 0 até o ponto 1, eu tenho 20. Do 1 para o 2, eu tenho mais 20. E do 2 para o 3, eu tenho mais 20. Então, eu andei até o 3 mais 12, 20, 40, 60, mais 12, 72 metros, não é? Então, eu tenho aqui que o espaçamento horizontal vai ser de 72 metros. Portanto, eu tenho aqui que a minha declividade em porcentagem vai ser espaçamento vertical, 2,418, dividido pelo espaçamento horizontal, que é 72 metros vezes 100. Isso aqui vai me dar uma declividade de 3,44%. Além disso, vamos calcular também a declividade em graus, porque perguntou. Ou não perguntou, mas vamos calcular mesmo assim. Tangente a menos 1 do espaçamento vertical, 2,418, dividido pelo horizontal, 72. Resolvendo isso aí pela calculadora, a gente já viu como que joga na calculadora, isso aqui vai me dar 1,92 graus, que em graus, minutos e segundos vai me dar 1 minuto, 1 grau, 55 minutos e 24,5 segundos, tá? Vamos pôr aqui para ficar melhor, ficou bem espremidinho. 1 grau, 55 minutos e 24,5 segundos, o meu valor em graus, minutos e segundos aí, tá bom? Vamos pegar o último exemplo agora? Nós temos agora a declividade entre o ponto 2 mais 11,5 e o ponto 3 mais 12. Gente, vou pegar até uma outra folha aqui agora. Se eu quero trabalhar entre 2 mais 11,5 e 3 mais 12, a cota inicial vai ser a cota do meu ponto 2 mais 11,5 e a cota final vai ser a cota do meu ponto 3 mais 12. Então, eu tenho que avaliar isso aqui. Eu vou pegar o perfil e vamos passar esse perfil para cá rapidinho, só para a gente entender isso aqui. Então, eu tenho aqui o ponto 1, ponto 2, 2 mais 11, 3, 3 mais 12, ponto 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui no meio eu tenho um ponto 2 mais 11,5 e aqui eu tenho ponto 3 mais 12. E aí eu tenho o perfil, né? O perfil ele faz isso aqui. Então eu tenho agora a cota desse ponto 2 mais 11,5 e tenho a cota desse ponto 3 mais 12. Eu quero saber qual é a declividade apenas desse trecho aqui, ó. Eu não me importo qual é a declividade agora de todo o trecho nivelado, apenas entre 2 mais 11,5 e 3 mais 12. Então, eu tenho que o espaçamento vertical é cota final menos a minha cota inicial. Espaçamento vertical vai me dar, como cota final, é a cota do meu ponto 3 mais 12, não é? Então, vou pegar esse valor do 3 mais 12, 588,018. Menos a cota inicial, que é a cota do meu ponto 2 mais 11,5, que é 587,688. Esse valor vai me dar quanto aqui? Vai me dar 0,33 metros de espaçamento vertical ou de desnível aí entre os trechos, né? Só que eu também preciso calcular agora o meu espaçamento horizontal.
E aí, muito cuidado na interpretação aqui, gente, ó, porque do 2 para o 3 eu tenho 20, do 3 para o 4 eu tenho 20, 20 e 20, né? Porque o exercício falou que era de 20 em 20 metros a minha representação dos meus pontos principais. Só que esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, é um pedacinho que corresponde à minha estaca fracionária, não é? Então, daqui para cá, eu tenho 11,5. Da mesma forma que daqui para cá, eu tenho 12, não é? Tá faltando eu conhecer qual é esse valor aqui em vermelho que eu estou colocando aqui agora, ó. Porque esse valor eu não sei. Ficou um pouquinho humildinho, mas acho que dá para entender. Se tudo aqui é 20, ó, do 2 até o 3 é 20, se eu pego 20 menos 11,5, vai me sobrar nesse pedacinho aqui, ó, 8,5, concordam? Então é como se eu tivesse pego aqui, ó, vamos separar só os pontos aqui. 2, vamos ampliar, 3 e 4. Aqui no meio, então tem que o ponto 2, 2 mais 11,5, 3 e 3 mais 12. Isso aqui do 2 até o 3 é 20, do 3 até o 4 também é mais 20. Então aqui eu tenho ponto 4. Esses pontos circulados são meus pontos principais. E os pontos principais nós temos aí que a distância entre um e outro é 20 metros. Só que, porém, contudo, esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, ele vale 11,5 metros. Ele vale 11,5 porque a minha estaca fracionária está a 11,5 metros da estaca 2. Então, também eu sei, por consequência, por dedução, que esse pedacinho aqui, ele também vale 12. Falta eu conhecer esse pedaço aqui agora, para que eu consiga determinar a distância do 2 mais 11,5 até o 3 mais 12. Porque o nosso exemplo, eu pedi para vocês entre as duas estacas fracionárias. Se tudo é 20, e 20 menos esse pedaço aqui que é 11,5, vai sobrar para mim exatamente o pedaço que eu quero encontrar, que eu estou churando aqui em azul. Então, 20 menos 11,5 vai me dar 8,5. Então, daqui para cá, 8,5 metros. Então, significa que a distância que eu quero encontrar é 8,5 mais 12. Meu espaçamento horizontal vai ser 20,5 metros. Se eu sei o espaçamento horizontal, que é 20,5, agora é só aplicar a fórmula, que a distância de declividade em porcentagem é espaçamento vertical 0,33, espaçamento horizontal 20,5 vezes 100. Então eu tenho aqui 0,33 dividido por 20,5 vezes 100 vai me dar 1,61%. A declividade em graus vai ser o arco tangente do espaçamento vertical 0,33 dividido por 20,5. Isso aqui vai me dar, vamos jogar aqui na calculadora. Então, shift tangente, né? Então, shift tan. Opa, não foi, ó. Shift tangente, é o arco tangente, de 0,33 dividido pelo 20,5. Isso aqui vai me dar 0,92 graus. Então, vai ser
0,92 graus, ou quem preferir passar para graus, minutos e segundos, aperta aqui 0 graus 55, 20,1. Ou 20 redondo, né? Vou arredondar aqui para 20,1 segundos. Ambos aí estão corretos, né? Certo, pessoal? Então essas são algumas das interpretações que a gente consegue fazer com a representação do perfil topográfico, entre elas o cálculo de declividade, que é essencial aí em muitos projetos que você precisa conhecer o relevo, a declividade do tempo.